Dando continuidade ao estudo do nosso catecismo, a gente já está na pergunta 10, né, na 10ª semana. Você vê que os dias vão, né? Às vezes a gente acha que um livro demora, mas é umzinho por semana, devagarzinho, de 3 em 3 capítulos por dia. No final do ano a gente lê a Bíblia, né? E no nosso catecismo é do mesmo jeito. Então hoje a gente está na 10ª pergunta ainda dentro dos 10 mandamentos, né? Meu assistente lembra? Qual que é aí? Qual que é o 4º e 5º mandamento? Você lembra? Você está lendo só para essa participação. Vou ter que aumentar sua participação na live agora. Então a gente está dentro dos mandamentos ainda. Então a pergunta é: o que Deus requer no 4º e 5º mandamentos? A gente viu o 1º, o 2º e o 3º. A gente viu a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas. A gente viu sobre não fazer imagem, né? Porque Deus ele se revela ao povo e a imagem de Deus é Cristo Jesus. Então, se alguém quiser ver Deus, agora a gente tem que morrer, né? Mas houve um tempo no mundo que as pessoas viram Deus. É interessante a gente pensar nisso, né? Eu estava pensando nisso esses dias e falei, gente, olha que loucura. Alguém viu Deus, viu Cristo, viu Jesus, conversou com Deus face a face. Então houve um período na história que de fato as pessoas viram a imagem de Deus, viram Deus encarnado. Então por isso que Deus ele não aceita que faça imagem de maneira nenhuma. E agora no 4º e 5º mandamento, e o que ele requer de nós no 4º mandamento? Ele vai dizer assim, no 4º mandamento, ele requer no dia de sábado que gastemos o tempo no culto público e privado, descansemos do trabalho rotineiro, sirvamos ao Senhor e ao próximo, e assim antecipamos o sábado eterno. E no 5º mandamento, que amemos e honremos os nossos pais, o pai e a nossa mãe, submetendo-nos à sua piedosa disciplina e direção. Viu aí, Bruno, Mateus, Jéssica, Jefferson, que ainda estão debaixo da autoridade dos pais, né? Então você vê que é um mandamento do Senhor, e a gente vai ver que é um mandamento com promessa, né? Então a partir agora do 4º, 5º mandamento, a gente vai ver que a relação entre o próximo começa a entrar em vigor, e Deus começa essa relação entre os homens com a família, né? E o texto que ele nos chama a refletir é Levítico 19, 3, que diz assim, cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor. Sábado é o Shabá no hebraico, que significa descanso, né? Então quando você vê a pronúncia do Shabá, é descanso, ou sábado, que significa descanso, né? Então, meus irmãos, como a gente tem observado, nós podemos perceber que os mandamentos do Senhor ainda estão em voga, né? A gente tem visto que aquela dinâmica de que os mandamentos são coisas do Antigo Testamento, isso não é verdade. E porque, pelo menos aqui na nossa igreja, a gente tem que extirpar aquela ideia de Antigo e Novo Testamento, no sentido de que não, o Antigo é só uma coisa para contar uma história e o Novo é o que está valendo. Não. A Bíblia ela é uma unidade, ela é uma coisa só, ela é uma revelação progressiva de Deus. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, ela tem peso, ela tem validade para nós do mesmo jeito, né? Então, não é porque está lá em Gênesis, ou está em Deuteronômio, ou está em Isaías, e não está no Novo Testamento, é que a nossa ideia, ou a nossa observação, ou que o texto vai dizer para nós, tem menos peso, né? Então isso é uma ideia equivocada. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer, eu não vim revogar,
eu vim cumprir, né? As Escrituras apontavam para Cristo. Então, Ele como nosso mediador, Ele como nosso Deus, aquele que vem pagar a nossa conta, né? E como nós não temos condição de cumprir toda a lei, por causa da nossa pecaminosidade, Cristo, Ele cumpre. E Ele vem para cumprir algumas coisas, né, da lei se extinguiram, né? A gente vê dividindo a lei em moral, cerimonial e a lei estatutária, como se fosse a constituição do país. Então, nesse aspecto, né, o povo de Deus hoje, a igreja, ela não funciona mais como um país, né? Então, nós não temos mais um país, nós não somos mais o Israel do Antigo Testamento nesse ponto. Então, nesse ponto, está extinta esse aspecto da lei, né? A lei cerimonial, que era aqueles aspectos do sacrifício, como sacrificar, quem sacrificava, toda aquela dinâmica, também em Cristo, né, está acabado, mas a lei moral, os princípios dela, ainda continuam os mesmos. Se você for para Efésios 4, a partir de 4 você vai ver os 10 mandamentos lá. Se você for para Romanos, a partir do capítulo 12, eles estão lá. Então, se você vê nas Escrituras, a gente vai ver que está lá, impregnada, toda a lei moral, toda a lei de Deus, né? Então, se tratando de quarto mandamento, se tratando de guarda do sábado, é um mandamento hoje muito negligenciado, né? Além de ser negligenciado, as pessoas usam uma frase que ela soa como piedosa, mas na verdade ela não tem nada de piedosa, né? As pessoas falam, não, todos os dias são dias do Senhor. Isso é verdade, né? Todos os dias são do Senhor, tudo é do Senhor, a nossa vida é do Senhor, tudo que eu e você fazemos é para o Senhor, tem que glorificar o Senhor. Mas aí quando a gente fala, não, porque todos os dias são do Senhor, então eu não preciso de ter um dia específico, não preciso de guardar um dia específico, eu não preciso. Aí a gente esbarra e a gente observa que não é o que Deus requer de nós, né? Uma, porque a gente vai ver aqui, ela não está nem dentro da lei, esse mandamento ele é anterior à lei. Então o Senhor nos chama a descansar, tanto nele, espiritualmente, como fisicamente. Você pode perceber que quando você não está bem fisicamente, você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue prestar atenção em nada. E no outro sentido também é a mesma coisa. Quando você não está bem espiritualmente, o seu corpo sente. Então, Deus, quando Ele nos ordena esse mandamento, lembra-se, o sábado é por causa de vocês, é para o nosso benefício, é para nossa proteção, né? Então, isso é muito negligenciado. Tanto é que Deus repete e coloca na sua lei moral, porque essa lei Ele dá no Éden. Ele repete, Ele inclui nos seus 10 mandamentos. Então olha para você ver a seriedade que Deus trata esse mandamento. E a igreja, ao longo de eras e anos, às vezes a gente trata alguns mandamentos como menos importante ou mais importante. E a gente não pode ver as Escrituras nessa perspectiva, né? É importantíssimo, meus irmãos, essa questão do descanso. É importantíssimo a gente guardar o dia do Senhor. O crente, ele tem que almejar, querer o dia do Senhor do mesmo jeito que a gente espera um aniversário, espera uma festa, espera um evento, espera algo que é prazeroso para nós. Então, o cristão, ele tem que estar em busca desse prazer em Cristo, e prazer em Deus, na comunhão dos santos, né? Então, esse mandamento ele é extremamente importante para nós. Se você for olhar para Jeremias, por exemplo, 17,
Deus lá vai falar que por causa da negligência do povo com relação a esse descanso, a esse mandamento, o povo foi levado para onde? Para a Babilônia. Para a Babilônia. Então Deus, meus irmãos, Ele requer sim obediência nossa com relação a esse mandamento. Né? Eu tentei fazer um pouco mais curto e usar mais versículos aqui para a gente entender. Né? Tem muito mais versículos, mas para a gente entender um pouco desse mandamento. Observa que em Gênesis 2, dos versos 1 a 3, Deus está criando as coisas. Aí ele vai dizer assim, 2, 1, 3, Gênesis. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, meus irmãos, é a gente só pensar e refletir no versículo, a gente já pode observar. Deus, ele precisa de descanso? Não. Mas o próprio Deus descansa para nos mostrar, nos ensinar. E olha que ele começa e ele introduz esse mandamento na criação. Ele é um aspecto da criação. Ele vem na criação de todas as coisas. Aí, em Êxodo 20, quando o povo já saiu do cativeiro não, né? Da escravidão do Egito, e o povo está no deserto, e Deus agora vai dar lei. Então, Êxodo 20 é a lei de Deus. Ele vai dizer assim, 21, Êxodo 21, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então lembra, Deus ele se apresenta para o povo, ele vai dar lei, ele vai entrar em relacionamento com esse povo, e ele lembra esse povo quem ele era, ele é Deus. Então, por que ele pode exigir? Porque ele é Deus. Não só porque ele também é Deus, mas ele foi quem resgatou o povo da escravidão do Egito. Ele é Deus, meus irmãos. Aí no verso 8, um pouco mais à frente de Êxodo 20, ele vai dizer assim, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias, olha aqui, em Êxodo, ele explica o motivo porque ele está dando a lei. Aí ele vai lá na criação, lá no início de tudo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e santificou. Deuteronômio 5, lembra? Deuteronômio, Moisés, ele vai deixar de ser o líder do povo, Deus vai recolher Moisés, então Deuteronômio, ele repete, é um resumão de tudo aquilo que Deus já ensinou. Então no capítulo 5 de Deuteronômio, Deus de novo fala no povo, chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em cumprires. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Então, Deuteronômio, meus irmãos, ele baseia o mandamento no livramento da servidão do Egito. Em Êxodo, Deus baseia o mandamento na criação. Então, o princípio sabático, ele ainda continua, ele deve ser contínuo, né? E deve ser observado o dia de descanso semanal. Tem que ter um dia de descanso semanal. E aqui, esse descanso, que no caso do Antigo Testamento era o 7º dia, ou o sábado,
que acontece no Novo Testamento? Na igreja primitiva, ou no começo da igreja, a gente vê que o dia da ressurreição, né, ele marca agora o dia de descanso. Então, o sábado do Antigo Testamento, ele é reconhecido através dos apóstolos, né, eles têm autoridade apostólica para isso, né, porque Jesus, ele ressuscita dos mortos, né, Jesus, ele inaugura o descanso no primeiro dia da semana, e a igreja pratica isso desde esse tempo. Esse descanso agora, o dia do Senhor, o dia de santificar ao Senhor, o dia de descansar fisicamente e o dia de separar um tempo espiritualmente para o Senhor, vira o domingo, que é o dia do descanso. Então, os apóstolos, eles têm essa autonomia. Eles dão um pontapé inicial nesse aspecto. Olha tanto que é interessante. E tem os textos aqui que eu não vou citar para a gente não ficar muito longo aqui. Mas você vai observar, por exemplo, Atos 20. Né? A igreja está reunida no primeiro dia da semana. Por quê? Do mesmo jeito que no Antigo Testamento eles tinham o sábado, a igreja começa, né, a guardar o domingo como esse dia separado para santificar o Senhor. Fisicamente é o dia de descanso e espiritualmente é o dia de se voltar ao Senhor. Então, meus irmãos, a gente percebe que há essa continuidade, né? É interessante quando a gente olha para Isaías, olha o que diz Isaías 58, 13 e 14, diz assim, ó, se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala.